Olá, estimados alunos. Espero que todos estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo continuar com a explanação das reflexões filosóficas sobre a ciência, trabalhando de modo especial o capítulo 4 do livro do Cupani, chamado Filosofia da Ciência, onde serão trabalhados três assuntos extremamente importantes, que são as leis, as explicações e as teorias científicas. De imediato já eu ressalto que nós, neste vídeo, trabalharemos apenas com os dois primeiros conceitos, leis e explicações científicas. Farei um outro vídeo para falar exclusivamente das teorias científicas, porque tem, digamos assim, um ponto importante a ser destacado. Então, de modo geral, quando a gente fala em ciências, o papel da ciência, a gente, teoricamente, procura entender, digamos assim, quais são os elementos constitutivos da atividade científica. Então, um dos elementos que dá identidade à ciência é que ela é uma atividade baseada em leis, que ela fornece explicações e que ela tem teorias muito bem fundamentadas, muito bem estabelecidas. E de modo geral, como nós já falamos em outras oportunidades, as ciências factuais, ou seja, aquelas ciências que lidam com fatos, como a física, a química, a biologia, a própria farmacologia, elas têm, digamos assim, três tarefas ou três objetivos principais. Primeiro, qual é o papel da ciência, de uma ciência factual? É descrever e classificar os fatos que são objeto do seu domínio. Ou seja, a primeira coisa que as ciências factuais elas se procuram dizer é o que elas vão estudar. E aquilo que não está, digamos assim, no seu objeto de estudo, ou seja, essa tentativa de descrever, de demarcar e até mesmo de classificar quais são seus objetos de estudo. Ou seja, a física ela vai fazer apenas um recorte, ela tentará compreender uma parte da realidade, deixando, digamos assim, uma outra parte dessa realidade como sendo o quê? Como sendo objeto de outras áreas, outros ramos, outros campos de saberes. Então, primeiro, descrever e classificar os fatos, e já vimos também em vídeos anteriores o que é um fato, o que é um fato científico. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que ela faz então quando identificam os fatos? Tenta, acima de tudo, explicar qual é a origem, por que aconteceu este fato, qual a sistematicidade, ou seja, por que aconteceu isso e não aconteceu outra coisa. Então, esse é um dos princípios, digamos assim, da atividade científica, é fornecer boas respostas, explicar da melhor forma possível, formando, na maioria das vezes, respostas consensuais, formando respostas bem elaboradas, respostas bem fundamentadas. Aqui, a partir disso, a partir dessa descrição, dessa classificação e dessa explicação, a gente possa fazer o quê? Predizer a ocorrência de novos fatos, ou seja, tentando antecipar em quais circunstâncias esses fatos poderão se repetir ou não. Ou seja, então a ciência ela tende a lidar com essa realidade, ela tenta compreender adequadamente os fatos, explicar esses fatos, mas com um propósito bastante grande, bastante nobre, ou seja, é tentar antecipar a ocorrência de novos fenômenos, ou seja, fazendo com que a natureza, de certa forma, ela trabalhe a nosso favor. Se a gente consegue conhecer a relação, digamos assim, causal da própria natureza, nós identificamos uma causa, temos boas razões, bons argumentos para nós tentarmos induzir quais seriam os efeitos produzidos, digamos assim, por este fato. Digamos assim, um biólogo está no campo e ele observa, digamos assim, o revoar de uns pássaros. Primeiro, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser capaz de descrever e classificar quais são, se são pássaros, se são algum outro tipo de aves, o que são aqueles animais que saem em revoada. Outra é explicar por que eles voam, ou voam daquele formato, digamos assim, por que eles voam naquela altitude, por que eles aderem, digamos assim, àquele formato, por que eles voam em bando, por que eles
tem um voo mais sincronizado. E a partir daí eles conseguirão fazer o quê? Tentar fazer predições, ou seja, será que sempre eles voam ou tem uma determinada época do ano, uma determinada estação do ano? Por que eles voam nessa direção? Por que eles chegam em determinados locais? Isso dá, digamos assim, aquilo que nós denominamos uma explicação científica. Então, as ciências factuais, elas estão pautadas, digamos assim, numa rede de conceitos, numa rede de instrumentos teóricos. Por quê? Porque, de certa forma, pressupõe-se que uma disciplina deve definir, de uma forma bastante rigorosa, o que entende, segundo os casos, por exemplo, reação química, célula, planeta ou sociedade tribal. Ou seja, as ciências, uma disciplina científica, ela precisa ter o quê? Bastante rigor teórico com seus próprios conceitos. Então, ela deve poder classificar os conceitos de maneira a estabelecer relações existentes entre as entidades do seu domínio com a própria realidade. Ou seja, os conceitos, a gente sabe que eles são um tanto quanto polissêmicos. Os conceitos, eles dizem várias coisas ao mesmo tempo. Uma noção simples é a concepção cotidiana que nós temos de tempo, e outra concepção bastante distinta é a concepção que os físicos têm em relação ao tempo. Da mesma forma se dá com a definição de planeta, a definição de célula, de reação química, de sociedade, de tribo, de indivíduo. Ou seja, as áreas científicas que se predispõem a estudar esse objeto, elas precisam ter o quê? Um grande rigor conceitual. Por quê? Porque a partir desses conceitos é que nós tentamos fazer o quê? Estabelecer uma relação entre linguagem e mundo. Então, se a gente pegasse, por exemplo, e quanto mais sofisticada for essa linguagem, quanto mais rica, quanto mais precisa for essa linguagem, mais coisas nós conseguimos dizer do mundo. Então, se a gente pegasse simplesmente um exemplo o sistema natural ou a tabela de Linneu da biologia, que vai classificar, por exemplo, os animais a partir da espécie, a partir do gênero, a partir da família, da ordem, da classe, do filo, do reino e do domínio, nós temos o quê? Nós temos um grande rigor teórico conceitual para fazer o quê? Para dizer muito mais coisas a respeito do quê? A respeito daquele animal. Então, se a gente observa, por exemplo, um urso, a gente consegue fazer o quê? Dizer qual espécie, qual o gênero, qual a família, e a partir daí nós vamos aumentando o nosso entendimento, aumentando nossa explicação a respeito, digamos assim, daquele nosso objeto de estudo. Então, aqui, um primeiro ponto importante quando nós falamos de ciência é que a ciência, e já falamos também em outra oportunidade, da questão da observação. Então, a ciência, a atividade científica, os cientistas, o que eles se propõem? Eles se propõem a encontrar regularidades, ou seja, eles tentam fazer o quê? Ver quais são os fatos, quais são os fenômenos que se repetem. E, a partir daí, por que eles se repetem dessa forma ou por que eles não se repetem dessa forma. Ou seja, se eu estou esperando, digamos assim, que existem aves migratórias, essas aves migratórias chegam a Guarapuava, por exemplo, na primavera. E eu observei isso vários anos. Chegou este ano, a primavera se aproxima e eu não identifico as aves migratórias. Opa, o papel do cientista é tentar identificar o que houve, o que está por detrás que essa previsão não se concretizou este ano. Então, não é porque as coisas, nós temos uma previsão frustrada que a ciência falha. Não, a ciência precisará encontrar, digamos assim, respostas para tais regularidades. Só que vejam vocês, a identificação dessas regularidades, elas não são dadas única e exclusivamente através da atividade científica. No nosso dia a dia, nós buscamos estabelecer regularidades empíricas, ou seja,
No nosso dia a dia, a gente tem um ciclo que a gente faz, formado por acima de tudo, por uma característica humana, que é a questão do hábito, que nos possibilita fazer o quê? Estabelecer regularidades. Eu observo uma fumaça, muito comum nesse período do ano, não apenas aqui, mas em todo o Brasil, principalmente no Pantanal e outras regiões do Centro-Oeste. Eu observo que há fumaça. A partir dessa fumaça, logo eu pressuponho que a existência de fogo. Isso é uma regularidade empírica dada através do quê? Dada através de inúmeras experiências que nós vivenciamos. Por quê? Onde há fumaça, teoricamente há fogo. Então nós estabelecemos essa relação de uma forma bastante empírica, bastante imediata. Ou seja, quando eu estou com sede, eu vou até o bebedouro, até uma torneira e aciono esse bebedouro ou abro a torneira e espero que de lá tenha água potável. Ou seja, e isso é uma regularidade, ou seja, eu compro uma garrafa de água e espero que dentro dessa garrafa tenha água potável. Por quê? Porque todas as experiências anteriores me levaram a crer que dentro desse objeto que é destinado à água, haja essa substância que é potável. Então, acima de tudo, essas regularidades elas vão dizer o quê? Vão estabelecer, vão falar de fatos, ou seja, o fato seja uma revoada, seja o aparecimento de um planeta, seja a visualização de um cometa, seja um outro fenômeno celestial, seja uma reação química que a gente identifica, elas nos dão relação com o quê? Com os fatos. Só que falta ainda algumas coisas, ou seja, o papel do cientista não é dizer, olha um avião, olha um ciclone, observe aqui a eletricidade. Isso aqui é muito pouco. O papel do cientista não é simplesmente apontar e dizer o que é isso, o que é aquilo. Ou seja, ele precisa dar um passo além, que é justamente estabelecer uma lei que enuncie de uma forma bastante clara a regularidade que pode ser observada, incluindo, na maioria das vezes, termos que se referem a objetos ou a eventos. E muitas vezes o cientista, então, ele para fornecer, digamos assim, essas regularidades, ele não vai simplesmente apontar, olha um cometa. Ele vai utilizar muitas vezes olha a luz, veja a eletricidade. Ele vai precisar fazer o quê? Contar com o auxílio de termos que não são observáveis, ou seja, chamados de termos teóricos, ou seja, termos que nós utilizamos para fazer o quê? Para auxiliar, para possibilitar uma explicação científica. Então, termos observáveis seriam garrafa, livro, mão, caneta, livro, qualquer um desses objetos que são observáveis. Termos não observáveis, ou termos teóricos, são todos aqueles termos que são criados, que são desenvolvidos a partir do quê? A partir de observações, mas que têm um papel fundamental na explicação científica, que são termos do tipo força, eletro, gene, órbita, instinto, coesão social. Ou seja, você não vê o gene em si, você não vê o elétron em si, você não vê a órbita em si. Ou seja, você tem um termo teórico que foi utilizado para fazer o quê? Para explicar aquele conjunto de fatos ou aquele fenômeno que passa a ser matéria, digamos assim, da sua área de explicação. Então, isso é importante, ou seja, o papel do cientista é tentar fazer o quê? Encontrar regularidades no mundo. Isso por quê? Isso tem uma visão bastante interessante que nos remete lá à Grécia Antiga, que pressupõe que a natureza ela não é caótica, a natureza ela não está ausente de ordem. Caos seria o quê? Seria toda uma estripulia, seria uma bagunça onde você não consegue encontrar a ordem.
Não, mas a ideia, desde os gregos, perdura a ideia de que a natureza ela é um cosmos, ou seja, ela é um todo ordenado. E cabe aos cientistas, de modo especial, procurar fazer o quê? Desvendar essas ordens, conhecer as engrenagens desse universo que fazem com que o mundo caminhe dessa forma. Ou seja, e essas leis, a busca dessas regularidades, uma regularidade constantemente observada, torna-se uma lei. As leis são importantes para a ciência, mas não bastam para fazer o quê? A ciência não se resume a um conjunto de leis. A ciência precisa dar um passo além, que são justamente o quê? As explicações e depois as próprias teorias científicas. Mas então, o cientista busca fazer o quê? Encontrar essas regularidades. E essas regularidades, elas precisam ser o quê? Precisam ser enunciadas, elas precisam ser ditas. E muitas vezes as leis podem ser enunciadas exclusivamente mediante termos cujo referente não é empírico. Ou seja, a gente anuncia algo, uma regularidade, mas que essa regularidade não é empírica, do tipo, vamos lá um exemplo. A molécula de água, este precioso líquido que nós consumimos, é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou seja, este líquido aqui, a composição, a materialidade da água, se assim, a observabilidade da água, nós temos acesso através do quê? Através de uma descrição de 2 elementos, 2 termos teóricos que não são observáveis, o hidrogênio e tampouco o oxigênio. Eu não observo o oxigênio, eu não observo o hidrogênio, mas quando que eles estão devidamente combinados, eles estão aqui ao meu alcance. Ou também através de quê? De fórmulas abstratas. E aí o pessoal da física, da química, da própria biologia aí tem N fórmulas. Por exemplo, a descrição de força igual a massa vezes aceleração. Isso é uma regularidade utilizada nos mais diferentes contextos. Mas você não vê a força. Você é incapaz, digamos assim, de compreender, mas você utiliza esses termos teóricos para fazer o quê? Para explicar um conjunto de regularidades. Ok? Tranquilo até aqui? Então, o que faz o cientista? Ele procura regularidades. Por quê? Porque pressupõe-se que a natureza, todas as suas forças, elas estão o quê? Elas estão interligadas. Nós, enquanto seres humanos que temos por natureza o desejo de conhecer, nós tentamos fazer o quê? Desvendar os segredos deste mundo. O que é desvendar os segredos deste mundo? É conhecer uma relação entre esses fenômenos, ou seja, por que isso acontece, por que isso ocorre. Então, a identificação dessas regularidades nos leva à criação de leis, ok? Regularidades automaticamente nos conduzem a leis. Só que as leis científicas elas são muito diferentes das leis que nós desenvolvemos através do nosso hábito, do senso comum, que é uma outra discussão. Então, as leis, elas fazem o quê? Elas pertencem a algo maior, que são justamente o quê? Que são as teorias. E deste modo, elas explicam os fenômenos empíricos e suas regularidades, e são explicadas pelas próprias teorias. Então, as leis, as teorias e as explicações são os elementos através dos quais os cientistas utilizam para fazer o quê? Para desenrolar, para desvendar, para desmitificar os segredos da própria natureza. Por exemplo, a lei da gravitação universal, ela faz parte de uma teoria newtoniana que explica inúmeras ou diversas regularidades empíricas, desde a queda dos corpos até o movimento das marés. Então, é um procedimento elas estão interligadas, ou seja, as leis de Newton, por exemplo, o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, o princípio da ação e reação,
eles fazem parte, digamos assim, de um todo maior, de uma teoria newtoniana, que é utilizada para fazer o quê? Para explicar um conjunto de fatos, um conjunto de fenômenos. Muitas vezes, fatos e fenômenos terrestres e também fatos e fenômenos celestiais, com algumas, digamos assim, como é que poderia dizer, com algumas com maiores acertos ou algumas divergências teóricas bastante importantes que, como veremos à frente, foram reestruturadas e redesenvolvidas por outros pensadores. Ok? Então, assim, o cientista busca regularidades. Essas regularidades nos levam à criação de leis. As leis, elas estão presentes no quê? Nas próprias teorias que servem para fazer o quê? Para explicar o mundo. Ótimo. Mas o que é, agora vem a questão, o que o filósofo pergunta? O que é uma explicação? E quando que eu digo, posso dizer que a ciência explica um fato? Ou seja, aí vem toda uma estrutura teórica bastante importante. Por quê? Primeiro, existem diferentes formas de explicação. Eu vou citar rapidamente 4 modelos ou 4 formas de explicar. A primeira seria uma concepção monológica dedutiva, passarei isso logo em seguida, que é uma explicação desenvolvida por Hempel, um modelo probabilístico, um modelo de função ou finalidade e um modelo genético, ou seja, 4 tipos ou 4 formas de explicar um conjunto de fatos ou um conjunto de acontecimentos. Vamos lá. O primeiro deles, as explicações a partir do modelo monológico dedutivo. Então, as leis são importantes como fatores que permitem explicar determinados eventos no mundo, seja esse mundo natural, seja no mundo social, e nos permitem dizer por que é assim e não de outra forma. Ou seja, por que as coisas acontecem dessa forma e não de outra. Por exemplo, por que o dia segue necessariamente a noite e a noite necessariamente o dia? E assim sucessivamente. Nós temos explicações para isso. Nós temos explicações do tipo, por que as estações, elas, em climas temperados, elas são tão bem marcadas. A gente tem a explicação de por que o dia tem 24 horas. A gente tem inúmeras explicações para os acontecimentos. Nós temos explicações de por que a gente consegue viver, a princípio, no máximo 120, talvez 130 anos. Nós temos explicações. Nós temos explicações também por que nós podemos crescer determinado tamanho, por que nós nos reproduzimos tão bem, ou seja, N explicações. Nós temos explicações para isso. Então, mas voltando à concepção monológica dedutiva, então, mas o modelo monológico dedutivo, ele consiste em analisar a explicação com um raciocínio dedutivo, ou seja, é uma dedução que nós fazemos, ou seja, a partir de enunciados que descrevem circunstâncias em que algo ocorre, o que ocorreu, o evento, nós podemos fazer o quê? Nós podemos ter enunciados de certas leis. E esses enunciados referentes ao evento a ser explicado resulta, digamos assim, em premissas que nos dão, digamos assim, uma explicação. Ou seja, se eu parto do princípio, digamos assim, que todo homem é mortal, eu lanço esse pressuposto e identifico, olha, Sócrates é um homem. Logo, a conclusão que eu tenho é que Sócrates é mortal. Ou seja, a partir de um enunciado geral, eu consigo fazer o quê? Eu consigo estabelecer essa dedução. Então, isso eu consigo, digamos assim, explicar, muitas explicações científicas se dão dessa forma. Do tipo, todos os planetas giram ao redor do Sol. Se eu parto desse princípio e identifico um outro planeta que tem o movimento ao redor do Sol, eu posso dizer, descobrimos um novo planeta.
Ou, da mesma forma, identificamos um objeto, mas que ele não gira ao redor do Sol, logo nós poderíamos dizer que este objeto ele não é um planeta. Então, isso, de uma forma muito resumida, consiste na concepção monológica. Então, as explicações científicas, elas são, de acordo com esse modelo monológico, elas sempre são argumentos válidos cuja conclusão é uma espécie de explanando, e as premissas são explanandos. Ou seja, aqui explicar um acontecimento é mostrar que, em virtude de certas regularidades ou leis da natureza, este tinha de ocorrer ou era muito provável que ocorresse dessa forma, dado a realização, digamos assim, dessas condições iniciais. Explicar uma lei é, acima de tudo, inferi-la de leis mais amplas. Então, essa é a primeira forma de explicação, ou seja, uma explicação pautada, fundamentada na dedução. Uma outra forma de explicação é a partir do quê? É a partir da probabilidade, ou seja, e isso esse modelo explicativo ele também é bastante interessante. Por exemplo, se nós sabemos que há uma pessoa com coronavírus em nossa sala de aula, a gente sabe que existe a possibilidade, existe a probabilidade de haver o contágio das pessoas sadias se entrar em contato com essa pessoa contaminada. Espero que esse não seja o caso. Mas, acima de tudo, se alguém de nós fosse contaminado, tivesse, digamos assim, pego o Covid-19, sabendo que teve algum tipo de contato com essa pessoa, nós poderíamos dizer, olha, nós sabíamos que existia a probabilidade de isso acontecer. Ou seja, a probabilidade ela é o quê? Ela é um resultado de um cálculo probabilístico, obviamente, no qual você analisa o quê? As condições iniciais e tenta estabelecer uma estimativa matemática da existência e da ocorrência deste fenômeno. Então, a probabilidade da gente acertar na Mega Sena é X, a probabilidade da gente voltar às aulas este ano é Y, ou seja, um conjunto de elementos que tenta fazer o quê? Dada as regularidades atuais, eu tento fazer o quê? Eu tento fazer inferências futuras. Isso é explicação? Sim, isso é uma explicação. Ah, mas a explicação ela não é 100% certeira, não é 100% segura. Exatamente. Por quê? Porque a ciência é passível de falhas, a ciência é passível de erros, a ciência é passível de equívocos, a ciência é passível de reformulações, de reconfigurações. Então, isso também entraria nessa explicação. Então, tomando como exemplo as explicações científicas, pode ser que haja uma estimativa de com a volta às aulas, o número de contágio pelo coronavírus suba X. É uma explicação. Mas também pode vir a ser que, mas tomadas as medidas, as devidas medidas de proteção, o índice de contágio caia para um nível muito seguro, muito tranquilo. Também é possível? Também é possível. Mas nós temos o quê? Nós temos uma boa explicação. E a partir dessas boas explicações é que nós podemos fazer o quê? Nós podemos confiar. Por quê? Porque há uma regularidade. E as explicações científicas, elas tendem a fazer o quê? Elas tendem a evidenciar, elas tendem a revelar, elas tendem a demonstrar, elas tendem a dizer algo sobre o mundo. E isso que é bacana, isso que é interessante da atividade científica. Então, por isso que nós devemos confiar na ciência. Por quê? Porque ela explica, ela desvenda os mistérios que estão no mundo. Ou seja, através de uma concepção lógica ou através de uma concepção probabilística, ou também através de outras duas formulações, que seria uma explicação pautada, acima de tudo, numa concepção funcional, e aqui a gente poderia recorrer a alguns exemplos da própria biologia, ou nas ciências sociais, que a gente explica os eventos indicando qual é a função ou a finalidade que parecem ter. Ou seja,
a gente poderia dizer, qual é a função dos rins? A função, qual é o papel dos rins? O que são os rins? Os rins são órgãos humanos destinados a filtrar os líquidos do nosso corpo. Qual é o papel do coração? O papel do coração é bombear o sangue para todas as extremidades do nosso corpo. Qual é o pulmão? É o papel dos pulmões. O papel dos pulmões é promover e levar oxigênio, digamos assim, a todas as células do nosso corpo. Ou seja, nós explicamos através do quê? Por um viés funcional. Nem tudo pode ser explicado por esse viés funcional. Por isso que, novamente, tem diferentes tipos de explicações. E, por fim, teria um outro modelo de explicação, que seria uma explicação fundamentada num modelo genético, em que explicamos um evento descrevendo como se chegou deste modo, ou seja, reconstituindo a espécie de gênese e da evolução. Essa é uma forma bastante utilizada, por exemplo, para explicar o desenvolvimento da evolução, ou seja, a gente não vê a evolução, nós não conseguimos ver a evolução agora. Estamos evoluindo no sentido biológico, né? Estamos evoluindo. Não, nós conseguimos identificar a evolução através do quê? Através da gênese, através de uma comparação, através de uma narrativa, através da qual nós vamos descrevendo um conjunto de fatos e um conjunto de fenômenos. Isso acontece na biologia e acontece na própria história, ou seja, a passagem da sociedade feudal para uma sociedade industrial, a passagem do feudalismo para o capitalismo, ou seja, é através de uma associação, uma ideia de descrever um conjunto de fatos. Explica? Sem sombra de dúvidas que explica também, mas é uma explicação que não é mais fundamentada num modelo monológico, numa proposta dessa base. Ok? Então, voltamos lá. O papel do cientista é identificar regularidades, que também podem ser identificadas pelo senso comum. Mas qual a diferença entre as regularidades identificadas pelo cientista e do senso comum? É que o cientista ele desenvolve o quê? Desenvolve leis que tendem a ser universais e necessárias e que explicam de uma forma muito melhor, muito superior, muito bem fundamentada, muito coerente, muito consistente a existência daqueles fatos, daqueles fenômenos. O senso comum pode utilizar de magia, de superstições, de forças ocultas para explicar. Explica, sim, mas de uma forma ainda epistemicamente inferior às explicações que são dadas pela ciência. Então, essas explicações elas podem ser ou recorrer ou utilizar um modelo monológico dedutivo, elas podem utilizar um modelo probabilístico, elas podem explicar através do quê? Através de uma função ou de uma finalidade. Por exemplo, qual seria a função da família, do Estado, dos partidos políticos, da religião numa sociedade. Explica o papel da religião, do Estado numa sociedade a partir do quê? A partir da finalidade que nós colocamos a ela. E, por fim, uma explicação baseada num modelo genético, que seria a partir de uma descrição bastante criteriosa a respeito disso. Então, seguindo essa abordagem, desenvolvida inicialmente por Carl Hempel, é importante também esclarecermos que ela tem por finalidade estabelecer o quê? Uma previsão científica. Ou seja, quando conhecemos as leis que explicam a produção de um evento, estamos em condições de antecipar que, da próxima vez, quando que nós encontrarmos exatamente essas condições iniciais, o evento irá se repetir. Ou seja, certamente o grau de certeza da previsão depende de alguns fatores, a começar pelo tipo de lei e da fundamentação que essa lei tem. Mas, então, qual é a grande sacada, digamos assim, da ciência? É conhecer a regularidade dos fatos, explicá-los, para que a gente possa fazer o quê?
quando que a gente encontrar novamente essas condições iniciais, a gente já saiba o que fazer. Ou seja, não é por nada que... Por isso que é tão importante a gente conhecer e explicar em definitivo essa pandemia. Por quê? Porque muito provavelmente outras virão, e isso é quase que natural. Só que nós, enquanto humanidade, enquanto seres pensantes, enquanto entusiastas da própria ciência, nós precisamos estar o quê? Cientes de que nós precisamos conhecer com muito rigor o que ocasionou essa pandemia, para que depois, dadas as primeiras condições iniciais, a gente já possa fazer o quê? Intervir com muito rigor, com muita certeza, para que ela não tenha ou não cause todos os desdobramentos, todas as implicações que, infelizmente, essa pandemia nos trouxe. Ah, a pandemia, então uma resposta que muitas pessoas no começo disseram, sempre teve pandemia e haverá outras. Sim, sem sombra de dúvidas, sempre nós já passamos por outras epidemias. Só que o problema é da gente não conhecer e não conseguir explicar de uma forma rigorosa, detalhada, precisa esta pandemia, ela vai passar sem sombra de dúvidas. Mas isso nos deixará o quê? Ainda frágeis em relação ao quê? Em relação às próximas que poderão vir. Ou seja, então aqui está novamente o rigor de que nós precisamos compreender com maior certeza, com maior rigor, com maior possibilidade esse conjunto de fatos. E isso vale não apenas para a pandemia, para todos os fatos, fenômenos, seja da física, da química, da biologia, da astronomia, da antropologia, do direito, da sociologia, de todas essas áreas. Ou seja, nós precisamos conseguir conhecer as regularidades para que, dada alguma evidência dessas condições iniciais, a gente já possa se prevenir e tentar fazer com que a natureza trabalhe a nosso favor. Ou seja, não precisamos esperar, digamos assim, se nós conseguimos identificar algum vazamento radiativo na fase inicial, a gente não precisa esperar os reatores entrarem em colapso para a gente buscar uma solução. Não, ou seja, as condições iniciais elas são importantes, elas são fundamentais, elas são por isso que as leis científicas elas são importantíssimas, importantíssimas para fazermos o quê? Para conseguirmos entender o mundo no qual nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, as previsões baseadas em leis exatas fornecem previsões também exatas. Se vocês vasculharem um pouco a história da ciência, da química, da física, aí vocês verão que muitas descobertas elas foram previstas muito tempo antes de serem observadas. Ou seja, a descoberta de cometas, até a descoberta de planetas, ou seja, elas foram previstas, só que não havia ainda referenciais ou instrumentos tecnológicos que possibilitassem fazer essas observações. Mas então, por quê? Porque fundamentado em leis rigorosas, foi possível fazer o quê? Fazer a descoberta, fazer a inferência de determinado planeta. No caso, o cometa Halley talvez seja um dos principais exemplos que possa ser recorrido aqui para ilustrar isso. Então, previsões baseadas em um número maior de condições iniciais tornam sempre, digamos assim, também mais segura a antecipação de um evento futuro. Ou seja, é importante a gente tentar fazer o quê? Compreender bem o hoje para a gente tentar fazer o quê? Minimizar os impactos e os prejuízos futuros. Isso acho que é aquilo que toda a humanidade busca ou deveria buscar. Então, à medida que nós ignoramos a ciência, à medida que nós não depositamos nela nossos créditos, nós desvalorizamos ela, nós estamos fazendo o quê? Comprometendo não apenas a nós, mas comprometendo o nosso futuro, comprometendo o futuro de toda uma civilização. Ou seja, a gente não sabe quais poderão ser os impactos de uma futura civilização que terá que respirar, digamos assim,
um ar que não seja tão puro quanto o nosso, que já não é lá grandes coisas. Mas vejam vocês. Então, nesse sentido, então, as leis geram, as regularidades geram leis, as leis geram explicações, e as explicações elas fazem parte de um todo maior, que seriam o quê? Que seriam as teorias, que são geralmente consideradas pelos filósofos como elementos mais importantes da ciência, pois é mediante elas, propriamente, que os eventos são explicados. Vimos que as leis se fundamentam em teorias. Então, qual é o objetivo das leis? Desculpa. É fornecer regularidades para que a gente possa explicar um conjunto de fatos e um conjunto de fenômenos. E esse conjunto de fatos e esse conjunto de fenômenos, eles fazem parte de um todo maior, que são as famosas teorias. E aí nós podemos pegar o quê? As diferentes teorias, por exemplo, as teorias da física, as teorias da química, as teorias sobre o magnetismo, sobre a eletricidade, sobre o movimento celeste, sobre, ou seja, da geografia, da sociologia, da própria história, da economia, inúmeras teorias que explicam o quê? Um conjunto muito distinto de fatos e de fenômenos. Mas a relação de como os filósofos lidam com as teorias, isso a gente deixa para o próximo vídeo. Ok? Então, vejam vocês, tratamos acima de tudo de dois conceitos, de leis e de explicações científicas. Agora, o papel que as teorias têm nessa concepção de explicação científica, nós trabalharemos no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, espero que vocês possam estar acompanhando o nosso curso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixem de solicitar ajuda. Estou aqui à disposição de vocês. Ok? Assistam esse vídeo, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Um abraço a todos e até mais.